2, 1. Meu querido, minha querida aluna, que bom que vocês estão aí. Essa é a nossa última aula a respeito das principais teorias evolutivas. Para quem acompanhou a nossa trajetória e não está vendo apenas um recorte, nós começamos toda essa trajetória, toda essa viagem, desde o tempo da Grécia Antiga, com a discussão entre se as coisas mudavam ou não mudavam, né? Quem não conseguiu assistir, vale a pena voltar lá na aula 1, né? A partir daí, desse momento, grandes personagens históricos com grandes pensamentos a favor ou contra a ideia da evolução começou a aparecer na nossa linha temporal. Vale a pena a gente fazer um resgate muito rápido a respeito dos principais pensadores. O primeiro que nós abordamos foi Lamarck. Lamarck é conhecido como um transformista, no sentido de pensar que as coisas ao longo do tempo vão se transformando. Ele elaborou a ideia, né, a lei do uso e desuso e a lei dos caracteres adquiridos. Então, para Lamarck, os indivíduos de uma população eram todos iguais. Por exemplo, as girafas tinham pescoço curto. Aí, essas girafas estavam inseridas em um ambiente. Esse ambiente modificou, gerou uma necessidade a essas girafas que sofreram ao longo do tempo uma adaptação. Mas o que você precisa saber? O que é marcante? A palavra forte na teoria de Lamarck é a ação do ambiente. O ambiente, para Lamarck, transforma os organismos. Então, o ambiente gera uma necessidade. Em resposta a essa necessidade, ocorre uma transformação. Tipo assim, as girafas tinham pescoço curto, faltou comida, passaram a desenvolver então o pescoço e ficaram pescoçudos, sendo essa a adaptação. Para quem assistiu a aula, viu que provaram que ele estava errado fazendo o teste cortando os rabinhos dos ratinhos e também citando a circuncisão dos judeus. 50 anos depois, surge um novo pensamento, o pensamento de Darwin. E a principal diferença já é no início. Para Darwin, quando ele viaja ao redor do mundo, para quem também assistiu a aula de darwinismo, ele tem um grande insight lá em Galápagos e ele percebe que os indivíduos de uma população, na verdade, são diferentes. Para Lamarck, os indivíduos eram iguais, as girafas todas tinham pescoço curto. Para Darwin, as girafas têm pescoço de diferente tamanho. Tem girafa de pescoço longo, girafa de pescoço médio e girafa de pescoço curto. Essas diferentes girafas estão inseridas no ambiente. Lembra, faltou comida. Se faltou comida, o que vai acontecer com essas diferentes girafas? A de pescoço curto e de pescoço médio não vão conseguir comer as folhinhas das árvores. Não tem comida no chão, elas vão morrer. Então, elas foram selecionadas, as girafas de pescoço longo, que ao cruzar com girafa de pescoço longo, nasciam girafas de pescoço longo. Então, guardem bem essa informação. Enquanto para Lamarck o ambiente transforma os indivíduos iguais, para Darwin o ambiente seleciona os indivíduos diferentes. Mas existiu um probleminha que Darwin não soube explicar na sua teoria. O problema era esse, né? Como surgem os diferentes indivíduos dentro de uma espécie? Quem questionava isso eram os fixistas. Se não foi Deus que criou os diferentes, como eles surgem? E olha só, a gente está em 1850, não temos nada ainda de genética para explicar isso. Então Darwin vai se basear em alguns pensamentos lamarquistas. E aí então ele cai por terra. É uma pena, porque na mesma época, né, Mendel começava a realizar seus trabalhos em genética. Mas demorou 70 anos para juntar as teorias mendelianas da genética com as teorias darwinistas da evolução. Quando essas duas teorias foram colocadas juntas, surge então o neodarwinismo. O que o neodarwinismo faz? Ele não muda nada ao conceito de Darwin, ele apenas explica a falha
na teoria darwinista. E qual que era a falha? Ele não sabia explicar como surgiam os diferentes indivíduos dentro dessa espécie. Com a junção das duas teorias, hoje nós sabemos que a principal fonte das variações, ou seja, como surgem os diferentes. Se você pensar aí, tendo uma licença poética, todos os homens, quando surgiu na África, eram negros, acasalavam com negros, nasciam negros, que cresciam, acasalavam. A pergunta é, como surgiu então a primeira branquela? A resposta é através de alterações ao acaso do DNA, ou seja, mutações. As mutações são as grandes fontes de variabilidade. Você, branquelo, é um mutante, não do tipo X-Men, tá? Mas é um mutante porque você sofreu variação de pigmentação a partir do modelo, tá? Então existe o negro e o mutante branco. Mas ainda não são os dois tipos diferentes. Existe também uma mistura, uma fonte secundária que gera as variações. Observe só essa foto. Nós temos negro, branco, temos asiático, temos mulato. Como que surge isso? Misturando os genes mutantes, os genes que vão determinar a pigmentação, cor negra, e a ausência desse gene. Isso só é possível através da reprodução sexuada. Mas quando nós abordamos uma parte mais específica, uma biologia molecular, a gente dá a denominação de recombinação gênica. Então está a partir daí explicado como surgem os diferentes indivíduos. Tá? O surgimento desses diferentes indivíduos se dá através das mutações ao acaso. Esse novo gene mutante recombina-se com o gene ancestral e a partir daí vão surgindo múltiplas diferenças, que é o que a natureza busca, as diferenças entre os indivíduos de uma mesma espécie. Por que é bom por uma espécie ter indivíduos diferentes? Porque se uma determinada doença vier, dentro dessas diferenças, pode ser que alguns morram e outros sobrevivam. Se os indivíduos apresentam grandes semelhanças, a chance de sobrevivência é muito menor. Então, pessoal, vamos lá. Uma coisa que costuma cair também no vestibular, pode ser que caia aí na sua prova, é como explicar a resistência das bactérias aos antibióticos. Se fosse Lamarck explicando, lembra que Lamarck pensa em transformação? Ele diria o seguinte: a princípio, todas as bactérias eram sensíveis ao uso do antibiótico. Então, todas elas morriam. Com o passar do tempo, de tanto usar o antibiótico, essas bactérias foram. Aí você pode usar qualquer palavra que se relaciona à transformação. Foram se acostumando, foram ficando resistentes, foram se tornando cada vez mais acostumado a esse antibiótico e passou a ficar resistente. Ou seja, o ambiente transformou essas bactérias em bactérias resistentes ao antibiótico. Se fosse Darwin explicando, se liga aí, existiam bactérias diferentes, existiam bactérias sensíveis e bactérias resistentes. De tanto ficar dando antibiótico para um monte de pessoa, aquelas que tinham dentro delas bactérias sensíveis, elas morriam, as bactérias. Aquelas que tinham dentro delas bactérias resistentes, as bactérias iam sobrevivendo. Então restaram apenas as bactérias resistentes. Não adianta hoje dar antibiótico, porque elas foram selecionadas. Restaram apenas as resistentes, morreram todas as sensíveis. Mas aí, como explicar o surgimento dessas resistentes? Aí o neodarwinismo falaria assim: olha, ao acaso aconteceu uma mutação que gerou bactérias resistentes ao uso desse antibiótico. E também já existiam as bactérias que eram sensíveis. Ao longo do tempo, usando os antibióticos, morreram todas as sensíveis, restaram apenas as resistentes. E a partir de agora, esse tipo de antibiótico não faz mais efeito.
Se liga aí, importante. Se eu disser que tem uma seleção usando mutação e recombinação gênica, xizinho na alternativa de neo-darwinismo ou teoria sintética da evolução. Se eu falar apenas em seleção, sem citar procedimentos genéticos, xizinho em darwinismo. E se a frase parecer aí em transformação, xizinho em Lamarck. Pessoal, além disso, quando a gente termina um assunto, né, eu vou disponibilizar para vocês aqui uma variedade de vídeos do Direto ao Ponto que tem a ver muito mais com o seu interior, tá? Que vai fazer bem nesse momento de preparação para vocês para o vestibular, não cuidar apenas do seu intelecto, mas também cuidar da sua alma e cuidar do seu corpo. Estou deixando aí uma série de videozinhos que tem a ver mais com o seu mundo interior. Vale a pena escolher um ou dois dele para você poder se inspirar, ter mais força e ir além. Deixa seu like, vamos levitar o canal, vamos ficar muito forte, vamos ficar valente e corajoso. Compartilha com seu amigo, ativa o sininho, entra no canal, porque isso fortalece a gente, tá bom, meu querido? Uma boa prova, um bom estudo para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, fui!